Olá, seja bem-vindo ao canal Movimento de Elementos. Me chamo Candice, sou designer de interiores, especialista em Feng Shui e personal organizer. E aproveitando aí esse momento, Dia das Crianças, essa semana do Dia das Crianças, a gente vai dar atenção a elas hoje aqui. Então, o nosso tema, é de bagunça controlada, organização em Feng Shui nesse espaço infantil, tá? E aqui, não se trata, de perfeição, tá? Muito menos de eliminar esse ato de brincar. E sim deixar esse espaço, que esse espaço fique leve, que ele tenha um fluxo, que ele tenha uma harmonia, porque sim, ele impacta em todo o resto da casa. Então, por que essa organização é importante? Existem 3 impactos, tá? Físico, o mental e o energético. Físico, essa quantidade de coisas, esse acúmulo de coisas ou essa bagunça, vai dificultar o acesso a elas, dificulta a rotina. E com isso a gente já leva para uma outra questão que é mental, que esse excesso, essa bagunça, esse acúmulo, o que é que ele nos traz? Ansiedade, dificuldade de concentração, algo que a gente vê muito nas crianças, essa questão de ansiedade em crianças ainda ansiosas, Então, essa dificuldade de concentração para fazer as tarefas. E aí a gente entra no terceiro item do impacto, que é o energético. Então, coisas paradas, acumuladas, gera o quê? De estagnado. Energia naquele espaço, naquela casa estagnada. Porque sim, o espaço da criança influencia em todo o ambiente da casa. E aí, para o Feng Shui, o que a gente analisa? Em que lugar ela está, em que guai ela está, para a gente fazer essa relação do que representa. Mas, viemos aqui, para ajudá-los com essa questão, e aí a gente tem algumas dicas, algumas sugestões de como a gente fazer essa organização de forma leve e que consiga, sim, interagir com essa criança, colocar essa criança nesse movimento também. Agora, entrando na parte prática, como organizar esse espaço de forma leve, de forma harmônica, e que, sim, envolva essa criança. Então, número 1, separar tudo. Então, separar carrinho, dinossauro, a boneca, roupa de boneca, utensílios de cozinhas, materiais escolares, materiais de arte, jogos, quebra-cabeça. Então, separar. Separou, pronto, fica mais fácil de se enxergar o que tem, O ideal era que a criança, o ideal era que a gente tivesse espaço e que as crianças pudessem ter suas coisas acessíveis e visíveis. Porém, nem tudo, Às vezes a quantidade de coisas em excesso, às vezes não, a quantidade de coisas sempre, A quantidade de coisas em excesso, ela pode causar um excesso de estímulo, que aí para a criança, pode causar ansiedade, enfim, alguns sentimentos não tão legais. Então, para isso, o que a gente pode utilizar, além para ajudar nessa questão de espaço, rodízios, Então, já separou cada objeto. A gente pode fazer rodízios. Eu costumo orientar que esse rodízio ele seja um pouco mais longo, quinzenal ou mensal, para dar tempo da criança brincar bem com aquele brinquedo. E aí, quando o outro surgir com uma novidade. Esse rodízio ele pode ser feito tanto por objeto, então, esses 15 dias vão ficar os carrinhos e os dinossauros e os super-heróis. Semana que vem, daqui 15 dias, daqui um mês, desce jogos, desce algum outro tipo, ursinhos, enfim, outro tipo de brinquedo. Ou pode mesclar um pouquinho de cada. Então, um pouquinho de dinossauro, um pouquinho de super-herói, um pouquinho de carrinho, e depois aquela quantidade de carrinho que estava numa parte menos acessível, depois desce, e ele sempre vai ter aqueles tipos de brinquedo, mas pode ser dessas duas formas. Ou por tipo de brinquedo, ou mesclar essa quantidade. Isso vai fazer com que esse brinquedo que venha para o acesso, ele seja sempre a novidade. Quando eu falo assim, em ter acesso, não quer dizer que ele vai ficar escondido. Ele não precisa ficar escondido. Pode ser prateleiras de diversas alturas e o rodízio seria para aquela altura menos acessível. Menos acessível, menos a criança vai brincar. E aí, vamos lá. A gente falou sobre separar, sobre deixar acessível, sobre fazer rodízio. Nisso tudo, a gente também tem um outro item, que é a questão do separar o que não brinca. É importante que o adulto, que o responsável, tenha um olhar com atenção para esse momento de brincadeira da criança, Para que veja justamente o que é que está brincando, o que é que não está brincando, o que deixou de chamar a atenção, para ajudar essa criança nesse momento de olhar para o que não é usado. E aí a gente entra no outro item, que é o desapego, que é difícil, sim, pode ser difícil, sim, para algumas crianças, se é para os adultos, para alguns adultos, então, sim, é desafiador também para algumas crianças.
Nesse processo é importante que a família esteja envolvida, né? Que a criança, de alguma forma, veja não só essa questão da organização, mas também do desapego, veja isso nos pais, nos responsáveis, e que passe de uma forma leve. Então, vamos para algumas sugestões, algumas dicas de como isso pode se tornar mais leve. Então, nessa questão do separar. Só da gente separar, só da gente colocar, assim, sei lá, uma fileirinha de carros, uma fileirinha de bonecas, a criança já vê essa questão da quantidade de que ela tem de objetos, né? E aí sim, pode ter uma conversa do tipo, filho, filha, vamos olhar aqui para essa fileira de carrinho. Qual o carrinho que você brinca menos? Qual é aquela boneca que já pode sair daqui, você brinca menos? E aí, existem dois caminhos, tá? Um que é o lado da doação e outro o brechó. Então, a depender da família, né? De como a família conduz a isso, essa linguagem vai, sei lá, para a doação. Filha, veja, filha, olha, essa boneca, quanto ela te trouxe de alegria? Será que ela não pode, né, levar alegria também para uma outra família? Será que não chegou o momento dela ir para uma outra, né, para um outro lugar, né, levar essa mesma felicidade e brincar com essa outra criança? Vamos aqui agradecer por esse momento que esses dinossauros passaram aqui na nossa casa. Então agradece o brinquedo e leva para uma outra família. E aí junto a isso é importante que fale dessa liberação do espaço. Olha, veja, vamos liberar o espaço. Quando a gente libera o espaço, a gente abre caminho para que coisas novas cheguem. Mas, claro, mamãe e papai não vão comprar brinquedo amanhã. Não é amanhã que essas novas coisas vão chegar. Mas sim, a gente precisa liberar, a gente precisa dizer para o universo que estamos abertos a chegar coisas novas. Vamos liberar? O que a gente pode tirar daqui? Então, é importante esse olhar. Ah, tem um objeto quebrado. Filho, veja, o objeto é quebrado. Né? A gente não consegue mais brincar com ele. Vamos tirar ele daqui? Ele está ocupando espaço de alguma outra coisa nova que pode entrar. Então, tentar passar essa leveza. E aí, para a família que leva para brechó, por exemplo, então, filho, vamos levar um brinquedo lá? Vamos deixar lá, esperar ser vendido, e aí com isso a gente comprar uma coisa nova? Pode ser também. Mostra essa coisa do aguardar, do esperar o tempo também, acaba trabalhando algumas outras, né, sensações, aí, alguns outros sentimentos na criança, né? Não só essa coisa da organização, da responsabilidade, essa coisa da paciência. Então, de alguma forma, introduzir esse assunto, né, aí nessa organização. E para que esse ambiente se mantenha organizado, o ideal é que se mantenha uma rotina. E a rotina pode ser simples, tá? Então, por exemplo, terminou a brincadeira, vamos pegar todos os brinquedos e botar numa caixa? Ou, finalizou o dia, brincou com tudo que tem que brincar, vamos recolher tudo e deixar nessa caixa? Essa caixa pode servir até para a brincadeira do outro dia, para acessar a brincadeira do outro dia. Mas vai, aos poucos, ensinando essa questão de colocar o objeto no lugar. Cada objeto tem a sua casinha. E falando mais especificamente de Feng Shui, aí a gente vai para um olhar do espaço, vamos para o quarto, né? O lugar de descanso. Então, primeiro item, cores. Claro que cada família é única, cada necessidade de criança é única. Mas, de uma forma geral, no quarto a gente precisa descansar. Então, é ideal realmente que tenha cores mais leves, né? Cores mais suaves, que passem essa sensação de descanso. E hoje, com esses espaços pequenos, sabemos que, com os apartamentos, casas pequenas, sabemos que esse espaço está cada vez menor e às vezes a gente precisa reunir no mesmo quarto. No canto de dormir, de brincar, de estudar. Tudo bem também. O que é importante nesse caso? Que quando a criança for dormir, que ela fique numa posição que ela não fique vendo aqueles brinquedos, né? Que aqueles brinquedos não fiquem chamando ela para brincar, que não virem um estímulo. Então, tentar posicionar de uma forma que ela não veja esses brinquedos na hora do descanso. Naquele cantinho da brincadeira, ela pode ter mais estímulo, mais cores, sim, tudo bem. Mas é isso, é importante que deitado, que a criança não fique vendo esse estímulo. E aí a gente entra para o segundo ponto, que é a cama, né? Super importante, adultos, criança, para qualquer pessoa. Então, essa posição da cama. O ideal é que a cama fique numa posição de que quem entre no espaço, a criança consiga ver. Que a gente chama de posição de comando, que passa essa sensação de segurança para a criança, né? Então, a criança está em fase de construção. Então, é importante que esses cuidados sejam feitos realmente desde criança, desde pequenininho. É claro que a criança nessa fase, então vem o bebezinho, que precisa ter todo gradeado, o berço. Depois, às vezes vai para uma cama montessoriana no chão. Depois, encosta a cama na parede. Mas à medida que a criança for crescendo, é importante que isso vá evoluindo. E a posição ideal, sim,
ela deitada, que ela tenha os dois lados da cama livre, que é para que ela tenha essa sensação de múltiplas saídas para o mesmo problema, né? Mais de uma resolução para uma mesma questão, então ela saia pelos dois lados. Que ela tenha as duas mesinhas laterais para ter essa sensação de apoio. Que ela tenha a cabeceira, que representa uma proteção. E são pequenos ajustes, mas que trazem leveza e harmonia para o espaço. E agora, para encerrar, meu convite hoje é mais desafiador. Então, vamos aproveitar esse momento de Dia das Crianças, de troca de presentes, de recebimento de presente, mãe, avó, tio, tia, enfim. Mas que seja um presente só. Mas aproveitar esse momento, sim, de crianças, de celebrar as crianças, para convidar a criança para o desapego. Então, faz o que eu sugeri, coloca os brinquedos assim, enfileirados, um do lado do outro, empilhado, mas que a criança consiga ver esses brinquedos e vamos desapegar, filho? Vamos desapegar, filha? Vamos tirar algum objeto para ir para frente, para ir para outra família? E aí, o que você pode fazer? Você também se colocar à disposição. Filho, filha, eu vou desapegar também. Vamos desapegar juntos? E os dois desapegarem juntos de algo. Faz esse teste em casa. Te convido para esse desafio. E tenta colocar isso na rotina. Não só para momentos especiais, como o Dia das Crianças, Natal, aniversário. Pode começar assim, tá? Mas tenta colocar essa questão do desapego entre esses períodos também. Vocês vão experimentar. Eu quero que falem aqui depois. A sensação é muito bom, de liberdade, de tirar algo para vir coisas novas. Tá bom? E se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com aquele amigo, aquela amiga que você acha que vai fazer sentido, que vai gostar do assunto. E continua aqui conosco. Segue o nosso canal do Movimento 8 Elementos, que essa semana tem mais vídeo, tá joia? Um beijo e até a próxima!